Olá, mais uma vez estamos aqui para resolver 3 questões de provas antigas da parte de matemática da segunda fase da FUVEST. Temos aqui uma questão que vai versar sobre trigonometria e geometria plana, basicamente. Então ele descreve um triângulo ABC, o comprimento do lado BC já está bem definido, vale raiz de 15 sobre 5. O ângulo interno do vértice C mede alfa, então aqui vale alfa, e o ângulo interno do vértice B vale alfa sobre 2. E sabe-se que a relação de 2 cosseno de 2 alfa mais 3 cosseno de alfa mais 1 é 0. E aí ele pede para você determinar seno de alfa e o comprimento do lado AC. Dada essa relação do retângulo, você consegue trabalhar a partir das fórmulas de transformação, né? Então você nota que eventualmente você vai cair num polinômio de segundo grau em cosseno ao quadrado de alfa, por conta disso aqui, 2 vezes cosseno de 2 alfa pode ser reescrito como 2 vezes 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Daí eu vou substituir lá naquela equação, então você vai ter 4 cosseno ao quadrado de alfa menos 2, já fazendo a distributiva, né? Somado com 3 cosseno de alfa, mais 1, tudo isso é 0. E tá lá, nós temos então um polinômio de segundo grau em cosseno ao quadrado de alfa, coeficiente dominante é 4, seguido do 3 cosseno de alfa, menos 1 igual a 0. Daí o que você pode fazer aqui, em vez de utilizar o Bhaskara, é simplesmente encontrar a soma e produto, então vai ficar 4 cosseno de alfa, menos 1 cosseno de alfa, mais 1. E com isso você vai conseguir voltar para sua equação original. E dessa forma você tem duas possibilidades, né? Cosseno de alfa vai ser igual a 1/4, ou ele vai ser igual a menos 1. Claramente, a opção em que cosseno de alfa é menos 1 não convém e, portanto, o seu cosseno de alfa vale 1/4. Como o enunciado disse, o triângulo é acutângulo. Um triângulo acutângulo é aquele em que todos os seus ângulos são menores que 90 graus. Por conta disso, eu já consigo definir o sinal do seno de alfa. Uma vez que, pela relação fundamental da trigonometria, você vai usar o sinal de mais aqui. Então você vai ficar com 1 menos 1 sobre 16. Isso, portanto, vai dar raiz de 15 sobre 4. Lembrando, é claro, né, que alfa pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2. Certo, e com isso você consegue um espaço para trabalhar. E aqui é interessante você se utilizar do teorema do ângulo externo. Vou prolongar o lado AC, de modo que esse ângulo vai ser a soma de alfa sobre 2 com alfa. Então você vai ter 3 alfa sobre 2. E agora eu consigo utilizar a lei dos senos, porque eu tenho esse ângulo olhando para o raiz de 15 sobre 5 e eu quero encontrar o lado AC. Bom, acabamos de encontrar, na verdade, o valor do seno de alfa no item A, e o item B vai ser obtido por meio da utilização da lei dos senos. Então vamos copiar a figura aqui. Aqui você vai ter que lembrar que o seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplementar, ou seja, ângulos que somados resultam em 180 graus ou π radianos possuem o mesmo valor de seno. Por conta disso, eu consigo escrever que raiz de 15 sobre 5 sobre seno de 3 alfa sobre 2 é igual ao AC dividido pelo seno do ângulo que está oposto a esse lado, no caso alfa sobre 2. E aqui você está utilizando, né, lei dos senos, em relação ao triângulo ABC, claro, né? Certo, só que agora você precisa identificar quanto que vale o seno de alfa sobre 2 e esse seno de 3 alfa sobre 2. Bom, eu posso escrever seno de alfa sobre 2, dado que temos o valor do cosseno, do alfa, e o valor do seno dele também. Bom, como temos o valor de cosseno, daqui você consegue tirar seno de alfa sobre 2 e o cosseno de alfa sobre 2, uma vez que você vai ter que 1/4 vai ser 2 cosseno 2 de alfa sobre 2 menos 1, que também é equivalente a 1 menos 2 seno quadrado de alfa sobre 2. Então dessa aqui você vai obter os valores de cosseno de alfa sobre 2 e seno de alfa sobre 2, considerando, claro, né, que o alfa sobre 2 encerra no intervalo de 0 a π sobre 4. Certo, então vamos utilizar essa primeira equação, em que você vai ter que 2 vezes cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 vai ser igual a 5/4. E, portanto, cosseno de alfa sobre 2 vai ser raiz de 5 sobre raiz de 8. E do nosso segundo asterisco, você vai obter que 2 vezes seno quadrado de alfa sobre 2 resulta em 3/4, portanto, seno de alfa sobre 2 é raiz de 3 sobre raiz de 8. Maravilha! Agora, para você determinar o seno de 3 alfa sobre 2, você pode simplesmente fazer o seno da soma de arcos, e vamos ficar então com seno de alfa vezes cosseno de alfa sobre 2, mais seno de alfa sobre 2, cosseno de alfa. Bom, nesse caso, temos que seno de alfa é raiz de 15 sobre 4, cosseno de alfa, raiz de 5 sobre raiz de 8, somamos isso com raiz de 3 sobre raiz de 8, e multiplica 1/4. Certo, com isso vamos ter 6 raiz de 3, dividido por 4 raiz de 8, que pode ser simplificado para 3 raiz de 3 sobre 2 raiz de 8. Certo, e por enquanto isso aqui está muito bom. Vamos substituir aqui esses valores e encontrar que o AC vai ser raiz de 15 sobre 5, que multiplica o seno de alfa sobre 2, que vale raiz de 3 sobre raiz de 8,
e dividir isso por o seno de 3 alfa sobre 2, que nesse caso está bem determinado também. Então você percebe que a parcela raiz de 3 sobre raiz de 8 vai ser cancelada, né? E portanto você vai ter 2 sobre 15 raiz de 15. E esse, portanto, seria o valor do AC. De modo, então, que resolvemos essa primeira questão. 2 raiz de 15 sobre 15. Isso é equivalente também, né, a simplesmente 2 sobre raiz de 15 unidades de medida. E vamos seguir com uma outra questão dessa mesma prova, só que interdisciplinar. Você tem uma progressão aritmética, cujos 3 primeiros termos, A1, A2 e A3, são dados por essas expressões em x. Ele pergunta para você determinar os possíveis valores de x, dada essa configuração, e calcular a soma dos 100 primeiros termos da PA, quando você escolhe o menor valor encontrado no item A. Bom, o item A ele é bem straightforward, porque você vai fazer que A1 mais A3 é igual a 2A2. Só que a teoria de PA, essencialmente, a soma dos extremos é o dobro do intermediário, ou você pode de forma equivalente pensar que o intermediário é literalmente o intermediário, ou seja, é a média aritmética dos extremos. Pois bem, então você vai ter o A1 sendo 1 mais x, o A3 sendo 2x2 mais 4 e 2A2 você vai ficar com 12x, né? Com isso você vai obter um polinômio de segundo grau em x, 2x2 menos 11x mais 5, isso sendo igual a zero. E agora você vai se utilizar aí do Bhaskara ou do soma e produto, no caso fica muito fácil ver que as raízes vão ser meio e 5, né? Porque se você fizer o produto aqui da distributiva, você volta no polinômio original. Certo, e com isso, o seu conjunto de solução vai ser 1 sobre 2 e 5. Esses seriam os dois valores possíveis para x. E agora, para você calcular a soma dos 100 primeiros, você vai precisar da razão. Porque se você se lembrar da formulinha o S de n, que é n que multiplica A1 mais n sobre 2, com o AN dependendo do primeiro termo, do número de termos e da razão. Bom, a razão você pode sempre obtê-la a partir da diferença de dois termos subsequentes, que vai ser A2 menos A1. No caso vai ser 6x menos 1 mais x, e você vai ter 5x menos 1. Bom, o menor valor possível para o item B é meio, né? Você vai substituir o x por meio, e você vai ficar então com 5 meios menos 1. Isso aqui é equivalente a 3 meios. Bom, o A1 a gente já havia definido como sendo 1 mais x, o x vale meio, portanto, o A1 também vale 3 sobre 2. E agora, o seu A de 100 também fica definido, porque você vai ter 3 meios mais 100 menos 1, 99, que multiplica a razão de 3 meios. Ou seja, 100 vezes 3 sobre 2. Isso vai ser igual a 150. Cancelo 2 com 100. 50 vezes 3, 150. Bom, e com isso, a sua soma dos 100 primeiros elementos vai ser dada por 100, que multiplica o A1, 3 sobre 2, mais 150, dividido por 2. Daí, você vai ficar com 50 multiplicado por 3 sobre 2, mais 150. Nesse caso, vamos ter 25 vezes 3, que dá 75, e 50 vezes 150, 7.500. E assim, a sua resposta vai ser 7.575. Com isso, você finalizou o item B e o item A. Os possíveis valores de x são meio e 5. E a soma dos 100 primeiros elementos, quando você toma o meio, vai ser 75, 75. Por fim, vamos finalizar esse vídeo com uma terceira questão que versa sobre polinômios, raízes complexas e a construção em si de um polinômio. Você tem um p de x de quarto grau, em que ele fala que a, b e c são reais, e tem o número complexo como uma raiz, bem como duas raízes simétricas. Então, pelo teorema das raízes complexas, se p de 1 mais i é raiz, implica que p de 1 menos i também é raiz. Além disso, é interessante você anotar que, se uma determinada raiz complexa tiver multiplicidade n, serão raízes também de multiplicidade n os conjugados daquela que você está avaliando. Então vamos supor um outro caso em que você tem um polinômio g de x, em que uma das raízes dele vai ser simplesmente 2 mais i. E essa raiz ela tem multiplicidade n. Então, ao mesmo tempo que isso ocorre, a raiz conjugada de 2 mais i também vai ter multiplicidade n. Então, o conjugado, ele realmente aparece aos pares. Para cada uma das raízes complexas que você tiver, você vai ter uma conjugada para fazer o par, de modo que a multiplicidade de uma raiz complexa vai ser a mesma da sua conjugada. No caso aqui, ele fala que você tem uma raiz complexa 1 mais i, e portanto você já tem a sua conjugada também como par, o que nos traz duas raízes, só que daí você tem duas raízes simétricas ainda. Esse é um termo importante para você
anotar também. Um número é simétrico ao outro quando em módulo eles são iguais, sendo que a única diferença reside no sinal. Então, menos 1 e mais 1 são números simétricos. Porém, quando você avalia números recíprocos ou números inversos, você está falando de um cenário como esse aqui, 2,5. Então, você tem que tomar muito cuidado. 2 e menos 2 são simétricos, porém 3 e 1/3 são inversos ou recíprocos. Certo? Com isso, você sabe, portanto, que existe uma raiz, por exemplo, x0, que vai ser igual a menos x0, que vai resultar em zero, porque você está falando de uma raiz simétrica, e quando você substituir esse valor a que o enunciado faz referência lá no p de x, você vai obter zero, né? Justamente porque ele é uma raiz. Certo? Então, existem duas formas para você resolver esse problema. Eu vou mostrar a mais laboriosa, mas que ainda assim ela tem muito conhecimento por trás. É importante você saber lidar com as relações de soma e produto das raízes de um polinômio, né? Mas também tem uma saída muito mais inteligente, que seria a que você deveria adotar no dia da prova, por conta do tempo que você vai gastar nesse primeiro caminho que eu vou estar mostrando. Certo? Então, temos tudo o que nós precisamos para finalizar o item A com esse caminho mais laborioso. E vamos seguir então com a primeira relação, que vai dar a soma das raízes. Então, você vai ter que menos A é 1 mais I mais 1 menos I mais x0 mais menos x0. Obviamente, o x0 vai ser cancelado e o I e o menos I também. Então, você vai ficar com 2. Dessa forma, você já encontrou o valor de A. A vale menos 2. Da segunda relação, você vai ter que tomar das 4 raízes somas cujas parcelas vão ser constituídas de produtos 2 a 2. Então, 4 escolhe 2, se você fizer essa conta de cabeça, isso aqui vai dar 6. Então, você tem 6 pares para serem formados dessas 4 raízes. Depois você vai somá-los todos para obter o próximo coeficiente, que nesse caso é o B. Então, B vai ser igual a. Então, aqui podemos começar com 1 mais I. Daí eu vou formar os dois primeiros pares daquelas combinações de 4 escolhe 2. Então, vou fazer x0 mais menos x0. Vou fazer agora com 1 menos I, x0 mais menos x0. E finalizo com 1 mais I, que vai multiplicar 1 menos I, mais x0 menos x0. Então, perceba o que eu fiz aqui para montar essa expressão. Quando você faz 1 mais I que multiplica x0 menos x0, você construiu dois pares. Só que você tem que levar em consideração o 1 menos I também. Você vai construir mais dois pares. Com isso você já tem 4. E aí, os últimos dois pares possíveis, para que você não tenha repetição nessa escolha 4 escolhe 2, é você fazer 1 mais I com 1 menos I e o x0 com o menos x0. E com isso você vai obter os 6 pares. E é interessante você notar que isso aqui foi uma escrita muito inteligente, porque você vai obter duas parcelas nulas. E agora você faz ali 1 mais I que multiplica 1 menos I, isso aqui vai dar 2. E o x0 vezes menos x0 ao quadrado. Por enquanto seguramos essa equação, uma vez que não temos o valor de x0. Certo, e agora vamos para o produto 3 a 3. Nesse caso você vai ter o menos C, e agora você vai fazer 4 escolhe 3. Ou seja, você vai ter uma soma, cujas parcelas são produtos de 3 dessas raízes, e você vai ter 4 possibilidades. 4 escolhe 3 resulta em 4, né? Então você vai ter 1 mais I que multiplica 1 menos I. Novamente faz a soma, x0 mais menos x0. Então perceba que aqui você já tem duas das 4 possibilidades sendo contabilizadas. E agora você faz x0 menos x0, 1 mais I mais 1 menos I. Novamente você vai estar contabilizando as outras duas possibilidades aí das suas somas de produtos de 3 termos. Novamente você se beneficia de uma escrita inteligente. E você vai ter menos x0 ao quadrado vezes 2, uma vez que o I e o menos I vão ser cancelados. E por fim, você tem agora o produto 4 a 4. No caso, você faz menos, mais, então o nosso último coeficiente vai ser menos 8 dividido por 1, que é menos 8. Isso aqui é 1 mais I, 1 menos I, x0 menos x0. Isso aqui vai ser 2, que multiplica o menos x0 ao quadrado, portanto, o seu x0 ele vai ser mais ou menos 2. Aqui não importa, porque se você escolher o menos 2, a outra raiz vai ser o mais 2 e vice-versa. Certo? Então, você tem essas duas possibilidades, tanto faz qual você escolhe, até porque x0 ao quadrado vale 4, então o seu C acaba valendo 8. Aqui você tem que tomar muito cuidado com os sinais. X quadrado é 4, acompanhado desse sinal de menos multiplicado pelo 2, você vai obter menos 8, só que você já tinha um sinal de menos ali. Vai cancelar e, portanto, o seu C vale 8. Bom, eu acabei de descobrir o x0 ao quadrado, vai ser 2 menos 4, e portanto definimos o valor de B como sendo menos 2. Com isso você finalizou o item A, né? Porque você definiu o A, o B e o C. Ótimo.
Você determinou a, b e c e agora você determinou as raízes de p de x também, uma vez que você vai poder escrever o p de x como um produto de várias diferenças. Então você vai ter o x menos 2, o x mais 2, o x menos 1 mais i e o x menos 1 menos i. Essas seriam as raízes. Seu conjunto de solução vai ser menos 2, 2, 1 menos i, 1 mais i. Só que existe um outro caminho muito mais interessante que deveria ser explorado, e inclusive vai ser explorado no item B. E qual seria esse caminho? Bom, você sabe que o p de x ele está escrito como x à quarta mais ax ao cubo mais bx2 mais cx menos 8. Então, eu consigo reescrever isso aqui como um produtório de diferenças. No caso, você vai ter x menos x1, x menos x2, x menos x3 e x menos x4. Um teorema que você deve levar é: o número de raízes complexas de um polinômio é igual ao seu grau. Então, nesse caso, temos um polinômio de quarto grau e, de cara, você já pode dizer: esse polinômio vai ter 4 raízes complexas. Pode ser que ele tenha raízes reais, mas toda raiz real acaba sendo uma complexa, apenas uma complexa de parte imaginária nula, né? Com isso, você vai conseguir encontrar os coeficientes de forma muito mais rápida, sem ter que passar por todas aquelas relações de escolhas das raízes para você formar somas a partir de produtos. E lembrar que quando você não tiver opção, você vai ter que escrever as relações de soma, né, das raízes, as relações de girar, só que você tem que escrevê-las de forma inteligente. Então, se você prestou bastante atenção, eu escrevi de uma maneira muito perspicaz para cada um dos itens. Claro, o item 1 e 4 não tem muito o que fazer, mas o item 2 e 3, se você prestar atenção, eu não escrevi de forma fortuita. E se você conseguir escrever assim, sem ter que pensar muito, você ganha muito tempo nas questões em que não há outra possibilidade, a não ser utilizar as relações de girar. Então, eu recomendo você voltar um pouco nesse vídeo mesmo e tentar chegar de forma rápida nas relações 2 e 3 que relacionam os coeficientes b e menos c, porque isso vai te ajudar em problemas em que você não tem outra possibilidade, né? E é muito bom você conseguir escrever essas relações sem ter que ficar perdendo muito tempo depois com o algebrismo. É mais fácil você já escrever da maneira mais eficiente possível, né? Bom, como que nós encontramos agora os coeficientes e as raízes que faltam? Bom, sabemos que uma das raízes vai ser 1 mais i, o próprio enunciado nos dá isso. Pelo teorema das raízes complexas, o 1 menos i vai ser uma raiz também de mesma multiplicidade que a 1 mais i, e ficamos então com x menos lambda e x mais lambda, né? Uma vez que as outras duas raízes são simétricas. Bom, logo de cara eu consigo descobrir a terceira raiz. E por quê? Porque se eu fizer p de 0, eu vou obter menos 8 se eu olhar para o lado esquerdo aqui da minha equação, certo? Você vai cancelar todos os zeros, eles vão para 0, e você vai ficar com apenas o menos 8, certo? Só que do lado direito, agora quando você avalia esse produtório de diferenças, o que você vai ter, né? Você vai ter 0 menos 1 mais i, 0 menos 1 menos i, menos lambda e lambda. Olha só, você vai conseguir descobrir o lambda, que era a nossa raiz simétrica. Então você vai ficar com 2, que multiplica menos lambda ao quadrado. E tá lá, lambda ao quadrado vale 4, portanto, lambda é mais ou menos 2. Novamente, você encontrou o que seria lá da primeira solução, o x0, né? Tá, e agora? Os coeficientes a, b e c, como que eu os determino? Bom, como você já sabe de todas as raízes, agora é só utilizar as relações de girar, só que com as raízes em mente. O coeficiente a, você vai fazer menos a igual a soma dessas raízes, então vai ser 1 mais i mais 1 menos i mais 2 menos 2. Isso aqui acaba sendo 2, portanto o a vale menos 2. O b vai ser a soma dos produtos tomados 2 a 2. Então você vai fazer 1 mais i, 2 menos 2, mais 1 menos i, 2 menos 2, mais 1 mais i, 1 menos i, mais 2 menos 2. Esses dois primeiros produtos vão para 0, então você vai ficar com 2 menos 4, isso vale menos 2. E o b já está bem determinado também. Agora vamos seguir com o menos c, que é a soma dos produtos 3 a 3. Então você vai fazer 1 mais i, 1 menos i, que multiplica 2 mais o menos 2, mais 2 menos 2, 1 mais i, 1 menos i. E 4 escolhe 3 acaba sendo 4. Portanto, você já montou todas as possibilidades. Primeiro produto vai dar 0, segundo vai dar menos 4, e multiplica 2. Isso aqui dá menos 8, portanto, c vale 8. Com isso, você encontrou todos os coeficientes a, b e c, né? Tal como havíamos encontrado lá na primeira solução. O a vale menos 2, que é igual ao b, e o c é menos 4 vezes o a. Então tá tudo certo. E agora, em consonância com o que a gente discutiu por esse caminho mais inteligente, você vai se utilizar dessa mesma escrita, ou seja, escrever o polinômio em função do produto das diferenças de x com as suas raízes, levando em consideração também a multiplicidade das complexas, né? Você vai subtrair 1 de cada uma dessas raízes que a gente encontrou, 1 mais i, 1 menos i, 2 e menos 2, e determinar
determinar um conjunto de polinômios com coeficientes reais de menor grau possível que possuam esses valores como raízes. O nosso novo polinômio vai ter as seguintes novas raízes: 1 mais i menos 1, 1 menos i menos 1, 2 menos 1, menos 2 menos 1. Ou seja, ele vai ter i menos i, 1 e menos 3 como raízes. Podemos criar esse polinômio da seguinte forma, completamente genérico, em que eu vou colocar esse lambda, e mais tarde eu vou discutir o que ele representa em termos práticos. Mas em princípio, o lambda é um número real qualquer. E aí eu vou escrever o meu polinômio em função do produto das diferenças entre x e cada uma de suas raízes. Menos i, x mais i, x menos 1 e x mais 3. Com isso, você já definiu todos os polinômios de menor grau possível e tem esses novos valores i menos i, 1 e menos 3 como suas raízes. E o que vem a ser o lambda? Bom, a gente vai precisar fazer um pouco de continha agora. Então vou manter o lambda ali de fora e me preocupar com aqueles produtos. Bom, no primeiro par de parênteses você vai ter x² mais 1. E no segundo, x² mais 2x menos 3. Bom, com isso você vai fazer a distributiva x4 mais 2x3 menos 3x2 mais x2 mais 2x menos 3. E voilá! Agora fica muito claro qual é a função desse lambda. Você vai ter lambda x² mais 2 lambda x ao cubo menos 2 lambda x ao quadrado menos 3 lambda. Quer dizer, se o meu lambda for 1, o meu coeficiente dominante ele passa a ser 1, né? E por essa razão é que eu iniciei a minha escrita ali na segunda solução para o item A com esse 1 multiplicado. O 1, quando você escreve o seu polinômio em função do produto das diferenças de x com as suas raízes, você deve levar em consideração o coeficiente dominante na sua escrita por extenso. Então, como aqui apareceu o coeficiente 1, já que está implícito que é 1 vezes x², no momento em que eu faço a escrita em função de suas raízes, eu preciso levar em consideração esse mesmo coeficiente. Isso é muito importante para você manter, né, a igualdade. Por exemplo, num cenário hipotético em que aqui fosse 3, eu precisaria, em vez de colocar 1, o número 3. Justamente porque quando você terminar de fazer essas distributivas, você ainda vai precisar corrigir, né, o seu coeficiente dominante. E você só consegue isso quando você aloca um termo de correção, um fator multiplicativo, para fazer essa correspondência das duas escritas. Certo, e com isso você já respondeu ao problema, porque você definiu todos os polinômios de menor grau possível que têm aqueles novos valores como suas raízes. Você poderia deixar tanto dessa forma quanto dessa forma. São formas equivalentes, elas são rigorosamente a mesma coisa, né? Muito obrigado, esse foi o vídeo e até uma próxima.